Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel. Essa é a nossa aula sobre autoria web. Nós vamos continuar falando sobre CSS e hoje o assunto é barra de navegação. Nós vamos falar sobre barra de navegação vertical e barra de navegação horizontal. Barras de navegação. Ter uma navegação fácil de usar é importante para qualquer site. Com o CSS, você pode transformar menus HTML enfadonhos em barras de navegação bonitas. Barra de navegação é igual a lista de links. Uma barra de navegação precisa de HTML padrão como base. Uma barra de navegação é basicamente uma lista de links, portanto, usar elementos como UL e LI faz todo sentido. Este é um exemplo de uma barra de navegação, feita com links. Agora vamos remover os marcadores, as margens e o preenchimento da lista. Exemplo explicado. A propriedade listStyleType, com valor none, remove os marcadores. Uma barra de navegação não precisa de marcadores de lista. As propriedades margem igual a zero e preenchimento igual a zero removem as configurações padrão do navegador. Barra de navegação vertical. Para criar uma barra de navegação vertical, você precisa utilizar a tag A dentro de uma lista. Exemplo explicado. A propriedade display com o valor block exibe os links como elementos do bloco e torna toda a área do link clicável, não apenas o texto, e nos permite especificar a largura e preenchimento, margem, altura e outros se desejar. Propriedade width, valor 60 pixels. Os elementos do bloco ocupam toda a largura disponível por padrão. Queremos especificar uma largura de 60 pixels. Você também pode definir a largura da tag UL e remover a largura da tag A, pois eles ocuparão toda a largura disponível quando exibidos como elementos de bloco. Isso produzirá o mesmo resultado do nosso exemplo anterior. Exemplo de barra de navegação vertical. Link de navegação ativo ou atual. Você pode adicionar uma classe Active ao link atual para permitir que o usuário saiba em qual página ele está. Centralizar links e adicionar bordas. Você pode adicionar a propriedade TextAlign com o valor center a tag LI ou a tag A para centralizar os links. Você pode adicionar a propriedade border para a tag UL, criar uma borda ao redor da barra de navegação. Se você também quiser bordas dentro da barra de navegação, para isso adicione um border bottom a todos os elementos LI, exceto o último. Barra de navegação vertical fixa. Com o código abaixo, você pode criar uma barra de navegação lateral fixa. Ela não se moverá se você rolar a tela para baixo ou para cima. Barra de navegação horizontal. Existem duas maneiras de criar uma barra de navegação horizontal, usando uma lista de itens embutidos ou flutuantes. Lista de itens embutidos. Uma maneira de construir uma barra de navegação horizontal é especificar os elementos LI como embutidos. Propriedade display valor inline. Por padrão, a tag LI é um elemento de bloco. Aqui removemos as quebras de linha antes e depois de cada item da lista para exibi-los em uma linha. Lista de itens flutuante. Outra maneira de criar uma barra de navegação horizontal é flutuar os elementos LI e especificar um layout para os links de navegação. Exemplo explicado. Propriedade float, valor left. Use float para fazer os elementos de bloco deslizarem próximos uns aos outros. Propriedade display, valor block.
Exibir os links como elementos de bloco torna clicável toda a área do link, não apenas o texto, e nos permite especificar o preenchimento, e a altura, largura, margens e outros se desejar. Propriedade padding, valor 8 pixels. Como os elementos do bloco ocupam toda a largura disponível, eles não podem flutuar um ao lado do outro. Portanto, especifique algum preenchimento para que tenha uma boa aparência. Propriedade background color com um valor hexadecimal. Adicione uma cor de fundo cinza a cada elemento. Exemplo de barra de navegação horizontal. Link de navegação ativo ou atual. Você pode adicionar uma classe active ao link atual para permitir que o usuário saiba em qual página ele está. Alinhar links à direita. Alinhe os links à direita usando a propriedade float valor right. Divisores de bordas. Adicione a propriedade border right à tag li para criar divisores de link. Barra de navegação fixa. Faça a barra de navegação ficar na parte superior ou inferior da página, mesmo quando o usuário rolar a página. Aqui temos o exemplo do topo fixo e o exemplo do fundo fixo. Muito bem, pessoal, essas são as nossas referências bibliográficas. Quero agradecer a audiência de vocês. Um abraço e até breve.